Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os barcos, ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre como enfrentar o dia do fracasso. A Bíblia fala que na vida do crente há muitos dias. E os dias são maus. Há dias de angústia. Há dias de trevas. Paulo fala que há o dia mau. Há o dia da perda. Há o dia da tristeza. Há o dia da ira. E há também aquele dia que nós podemos chamar o dia do fracasso. E muitos de nós somos treinados e preparados para o sucesso, mas nunca para o fracasso. Se você quiser, faça uma pesquisa no Google depois do culto. Agora não. Curso sobre fracasso. Você não vai encontrar. Você vai encontrar cursos sobre o sucesso. Como ficar rico, como alcançar o primeiro milhão, como ser um investidor de sucesso. E muitas vezes nós entramos num processo de desânimo, de depressão, de frustração, porque não sabemos tratar do fracasso. Esse texto, ele começa justamente num contexto de fracasso. Diz que Jesus está junto ao lago de Genezaré, e ele vê 2 barcos ali, junto à praia, e os pescadores estavam ali lavando as redes. O texto não informa nesse momento, mas Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Jesus é onisciente, é onipresente. E Jesus então vai se aproximar daqueles homens, vai realizar naquele dia de fracasso um grande milagre. Vai criar no coração desses homens admiração, fé. Mas não somente isso. Esse dia de fracasso vai ser o dia que vai mudar o rumo da vida dessas pessoas. Então eu queria apresentar 5 pontos aqui bem simples e práticos. Talvez você esteja aqui hoje convivendo com um fracasso na sua vida. Um fracasso no relacionamento, um fracasso no empreendimento. E você
muitas vezes está olhando para o fracasso e se sentindo um fracassado. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto aqui, primeira lição, é que o fracasso faz parte da vida. E que nós temos que encarar o fracasso não como uma coisa evitável, mas como uma coisa inevitável. Esses homens eram sócios, eles tinham uma empresa de pesca, e eles tinham contas para pagar, eles tinham um faturamento mensal, eles tinham que entregar para os varejistas, porque eles eram um barco de pesca comercial, e diz que eles trabalharam a noite inteira e não pescaram o quê? Nada. Nada. E eu posso imaginar a cena, eles estão ali lavando as redes, né? E questionando o que aconteceu. É problema de lua? É problema da temperatura da água? E Pedro, que morava com a sogra, diz: o que eu vou dizer quando chegar em casa? Tem um livro que eu li muitos anos atrás, e como diz o pastor Hernandes, impactou a minha vida. Esse livro foi escrito por John Maxwell. E ele fala justamente sobre um treinamento para o fracasso. Ele diz que a nossa sociedade precisaria ser treinada para o fracasso, porque o fracasso faz mais parte da vida do que o sucesso. A gente pensa que o fracasso é evitável e não é. Por mais que você seja uma pessoa controladora, por mais que você seja uma pessoa que tenha a capacidade de eliminar os riscos, você é um especialista nisso, você vai fracassar. Nesse livro ele coloca lá algumas razões porque as pessoas fracassam, ele estudando isso no ambiente de igreja, no ambiente profissional, no ambiente de relacionamento, e ele elenca lá várias causas. Eu me lembro que a primeira causa porque as pessoas fracassam é porque elas não têm habilidade de relacionar com pessoas. Tem gente que é um gênio trancado. Tem gente que não consegue o sucesso porque não tem habilidade de se relacionar. Tem que fazer curso de gente. É só você ir no Vila Lobos um dia andar, e eu estava andando ontem, e vi ali na Praça Boa Saba, uma mulher com 2 fones de ouvido e 3 cachorros. Qual é a mensagem que ela mandou para mim? Nem encosta. As pessoas estão perdendo essa habilidade. As pessoas fracassam porque estão no lugar errado. Quantas pessoas não têm sucesso no trabalho porque estão fazendo uma profissão, exercendo uma profissão que não gostam? Pessoas fracassam porque não têm sonhos. Pessoas fracassam porque não têm foco. Pessoas fracassam porque não têm resiliência, perseverança. Pessoas fracassam porque são inflexíveis. Eu sou da era da datilografia, então não uso computador. Penso no jumento. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim e vou para o inferno assim também. Porque a flexibilidade nós precisamos ter. Então veja, e a Bíblia fala uma coisa muito séria, que a esperança que se adia, a esperança que se frustra, faz adoecer o coração. E tem muita gente que está com o coração adoecido, porque frustrou-se. E eu quero dizer para você,
que passar a noite pescando e não pescar nada é normal. Não foi a primeira vez, não foi a segunda vez, e não será a última. Então, preste atenção. O fracasso faz parte da vida. O fracasso é um pedágio que a gente paga para o sucesso. Todas as pessoas que alcançaram o sucesso passaram por muitos fracassos. Então, tranquiliza seu coração. Amém? Então, o fracasso faz parte da vida. Segundo princípio que nós aprendemos aqui nesse texto, é que nós não podemos usar o fracasso como uma razão para não servir a Deus. Esses pescadores passaram a noite toda pescando. E chega Jesus, tinha tantos barcos ali, mas foi logo no de Pedro. Diz o versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o quê? As multidões. Veja que princípio aqui, muitas vezes, irmãos, a gente usa os fracassos da nossa vida para dizer, eu não vou servir a igreja, eu não vou servir a Deus. Pedro tinha toda a razão para dizer, Jesus, olha, eu gosto muito do Senhor, o Senhor é um mestre, só que eu passei a noite toda trabalhando, estou aqui, não sei o que eu vou dizer em casa, tem conta para pagar, então eu ainda vou ter que botar meu barco, sentar, e Jesus prega, não andeis ansiosos por coisa alguma, Você já pensou nisso? Você teve uma vida dura essa semana, quando chega aqui você diz, ainda tem que ouvir o pastor Arival me dar um sermão. Você teve um prejuízo, ele disse, tem que dar oferta para a construção. Preste atenção, às vezes, há muitas pessoas que confundem. Nós não estamos servindo a Deus por aquilo que Deus nos dá. Nós estamos servindo a Deus por aquilo que Deus é. E por aquilo que nós somos. Meus irmãos, os crentes hoje estão muito melindrosos. Qualquer coisa eu não vou mais para a igreja. Qualquer coisa, não, eu vou abandonar o ministério. Não vou mais trabalhar no ministério. Preste atenção, não permita que as feridas do seu coração, que as suas frustrações prejudiquem o seu relacionamento com Jesus. Porque você está tomando o caminho errado. Ao se afastar de Jesus, ao se afastar da igreja, você está se afastando da solução. Há muita gente que, por causa de problemas, de circunstâncias, de frustrações e decepções, não querem mais servir a Deus. Mas aqui, meus amados irmãos, uma terceira lição. No dia do fracasso, obedeça a Jesus. Não obedeça a seu coração, não obedeça às previsões econômicas, não obedeça à previsão política, não obedeça às circunstâncias. Obedeça a Jesus. Obedeça a palavra de Deus. No dia do fracasso, diz o texto, versículo 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus era profissionalmente? Carpinteiro. Não entende nada de pesca. É a mesma coisa de Jesus. Você diz, Jesus não entende de casamento. Ele não casou?
Então ele não pode me ajudar no meu casamento. Meu irmão, ele criou você, ele criou o casamento. Ele te deu a mulher, ele criou você. Porque às vezes a gente entende na nossa... É que Jesus não entende os meus problemas, as minhas lutas, as minhas necessidades. Simão deve ter pensado, mas ninguém pesca de dia. O horário de pesca é à noite. A piaba que tem aqui, e lá tem, que eu conheço, a São Peter, pensa num peixe gostoso, que a gente come frito lá em Cafarnaum. Ninguém pesca de dia. E é tão interessante que Pedro deve ter pensado, mas rapaz, agora esse carpinteiro dando ordem para um pescador profissional, eu sou sócio da empresa, eu tenho embarcações, eu vivo disso. Esse cara não entende de nada. O que acontece? Veja, por favor, versículo 5, leia comigo. O que diz? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra... Parece resposta de mulher. Eu já fiz tudo, mas... Parece ou não parece? Pedro diz, olha, eu quero dizer para o senhor que nós, os pescadores aqui, nós trabalhando toda a noite e nada apanhamos. Agora de dia, o senhor quer apanhar alguma coisa? Mas, sobre a tua palavra, o quê? Lançarei a rede. Não é baseado no meu entendimento, não é baseado no tempo, não é baseado na circunstância, é baseado no que o senhor está mandando. Então, o senhor mandou, eu vou fazer, mas que eu estou acreditando não vai dar em nada. E diz o texto, que isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram um sinal para os companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem o quê? A pique. Preste atenção. No dia do fracasso, obedeça a Deus. Mesmo sem você estiver ou estar compreendendo a ordem de Deus. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o que Jesus está mandando você fazer, e deixa o resto com Ele. Porque os milagres acontecem no dia do fracasso, justamente porque a gente obedece. Jesus sabia de tudo. Jesus, quando encostou ali, Jesus, quando entrou no barco de Pedro, Jesus, quando fez os discursos para a multidão, ele deve ter ensinado alguma coisa bem ligada às necessidades do povo ali, que era um povo necessitado. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia por que ele ia fazer. Ele tinha o domínio de tudo. De tudo. A obediência gera um milagre. A mãe de Jesus disse, na festa do casamento, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus disse, enchei as talhas de água. Eles encheram. E o milagre, o quê? Aconteceu. Irmãos, há coisas na minha vida e na sua vida, em momentos de fracasso, que a gente não entende, a gente não compreende, a gente não discute, a gente obedece. Obedece a Deus. E o milagre aconteceu.
o milagre aconteceu, mas o milagre aconteceu no dia do fracasso. Não foi para aumentar o faturamento da empresa, não. Não foi, não. Lê comigo o versículo 8. Por que Deus faz milagre na minha vida e na sua vida? Principalmente em dia de fracasso. É para mostrar para a gente que Ele resolve tudo? Para que servem os sinais na Bíblia? Os milagres na Bíblia? Para apontar quem é Deus. Veja no texto, lê o versículo 8 comigo. O que diz? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Louvado seja Deus. Quando Jesus faz cessar a tempestade, os discípulos questionam e perguntam: quem é este que até a natureza obedece? Irmãos, os milagres de Jesus na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, nos dias de fracasso, eles servem para revelar quem Deus é e servem também para aumentar a nossa admiração, o nosso deslumbramento. Nós compreendemos a grandeza do Deus que nós servimos. Ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor da natureza. Ele é Senhor dos mares. Eu posso imaginar que quando Ele mandou lançar ali, Ele deu a ordem para o cardume também. Um grande cardume, como deu a ordem lá para o peixe, lá engolia aquele presbiteriano chamado Jonas, desobediente. Ele tem o controle de tudo. Mas o que eu acho interessante nesse texto, e a quinta lição que eu tiro aqui, é que um dia de fracasso, no dia do fracasso, Deus pode fazer um milagre que vai mudar a nossa vida. Diz o versículo 9, versículo 10. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E diz o texto que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Preste atenção que esse milagre ele é tão significativo. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 21. E aí o tempo já havia corrido, Pedro era discípulo de Jesus, e lá no capítulo 21, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mesmo mar de Tiberíades, que é o Genezaré. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Pedro está numa crise espiritual. E ele toma a decisão: eu não vou mais ser apóstolo. Eu não vou mais seguir a Cristo. Eu vou voltar e vou abrir a minha empresa e vou voltar a pescar. E Pedro era líder, porque só nessa cajadada aí ele leva uns 7 com ele. Mas é interessante, no versículo 3, disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco naquela noite, o quê? Nada apanharam. O fracasso, o que se repetiu. E aí, Jesus, que estava lá na beira da praia, no versículo 6, disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era
a quantidade de Pedro. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Quem faz pesca miraculosa não somos nós. Quem faz pesca miraculosa é o Senhor. O milagre do chamado, no capítulo 5, é o milagre da restauração do chamado. Quando ele estava pensando em desistir. O mesmo milagre se repete. Porque o milagre, esse milagre, mudou o destino da vida desses homens. E Pedro vai ter uma conversa com Jesus. E Pedro vai dizer: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E naquele momento, Deus devolve o cajado de pastor. Tira a vara de pescador da mão dele e diz: você vai ser pastor de almas. Você vai ser apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Mas tudo começou num dia de fracasso. Já pensou? Naquele dia que você levou não daquela mulher bonita que você queria casar. Na outra semana você arrumou outra. Mais bonita. Deus fechou uma porta e Deus abriu outra. Deus quer tratar seu coração. Não permitas que os fracassos desta vida adoeçam a sua alma, abale a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Deus nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. E a nossa vitória é Ele, está nele, se fundamenta nele. E nós não somos pessoas derrotadas, nós somos pessoas vitoriosas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos voltar para casa hoje para comer aquele macarrão com frango ou carne moída. Se você tiver duro, né? Tem aquele espoleto também. Põe assim, põe assim, põe assim, põe assim. Põe assim. Depois você come e aquilo incha. Você sai satisfeito, né? É uma benção. Fecha seus olhos aí, vamos falar com Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que quer ser curado? Pastor, eu estou com meu coração ferido. Um pequeno fracasso na minha vida se tornou um grande. Eu fico chorando, remoendo, ressentindo isso, mas eu queria que o Senhor me curasse nessa manhã. Assim como curou Pedro. Sabemos que tudo que acontece conosco tem um propósito. Levanta a sua mão, por favor, você que está precisando ser curado nessa manhã. Senhor Deus, Tu és o Deus que nos conhece profundamente. Tu és o Deus que conhece as nossas circunstâncias. E o Senhor se aproxima de nós naqueles momentos onde estamos lavando as redes do fracasso, fazendo contas de prejuízos, remoendo porque não deu certo, onde foi que eu errei, buscando culpados para situações que são normais, são naturais da vida. Mas o Senhor vem para nos salvar, para nos curar, para nos restaurar, para mostrar que o Senhor é maior do que os nossos problemas e que não há nada na nossa vida que o Senhor não tem uma solução. Então cura a Tua igreja nessa manhã, cura aqueles que estão nos assistindo. Venha tirar todo o espírito de derrota, de fracasso, de desânimo do nosso coração. Sara as nossas emoções, as nossas mentes. Cura-nos, restaura-nos e coloca de novo na nossa boca cantos de livramento, de gratidão, de contentamento e de satisfação. Essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar, meu povo.